sentado com os irmãos estão. Nesse momento vamos trazer a palavra, a mensagem, que Deus tratou comigo, essa mensagem. E sempre o irmão Gilton, ele coloca nas redes sociais e pergunta o tema: arrependimento e confissão. A mensagem com esse tema, a gente já vem trabalhando e pensando nesse tema. Eu também, hoje, dia dos pais, pela manhã, tivemos uma programação muito boa. Os irmãos estavam aqui presentes, eu diria até emocionante. Nos emocionou muito a programação de hoje. Uma mensagem já vem numa sequência maravilhosa. E foi falado sobre o pai, filho pródigo, Abba, pai, paizinho, E hoje à noite também eu tenho um aspecto diferente, mas também quero apresentar esta mensagem. A mensagem de Deus, ela se renova em nossas vidas. Ela é uma fonte, que não se esgota. Você sabia disso? Pode ler o Salmo 23 sua vida toda e amanhã abrir de novo, e ele é teu pastor e nada vai faltar. Vai vir inspiração da parte de Deus. Queridos irmãos, então tem um texto no capítulo 15 de Lucas, no versículo número 17. Eu quero pensar nesse momento da parábola, quando o filho, ele cai em si. Eu vi um comentarista dizendo que o homem, quando se afasta da casa do pai, parece que está fora de si. Está fora de si. E ele ali, voltando-se para o pai, pensando no pai, caindo em si. Veja o verso 17, está aqui, ó. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Versículo 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Que confissão, Pequei. Ele estava caindo em si, arrependido, e agora confessando: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua graça é sobre nossas vidas, Pai, na vida da tua igreja, Pai. A porta da graça está aberta ainda hoje, Pai. Quantos pregadores nesse momento, não apenas no púlpito IEBT, mas em diversos púlpitos, diversas denominações, estão nesse momento pregando a palavra. E o texto é a Bíblia, o texto áureo, o texto básico é a tua palavra, é a Bíblia Sagrada. Senhor, pedimos, ó Deus, nesta noite que o Espírito Santo, como vem fazendo ao longo, ó Pai, desses anos, Pai, de mais de 2.000 anos, sempre tua palavra. Aliás, Deus, no começo também, ó Deus, quando a gente vê uma mensagem de 3.000 anos, ainda hoje pregamos e a tua palavra se renova, Deus. Diz o profeta Ezequiel que cairá a erva, murchará a flor, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre, ó Pai. E obrigado porque tu és esse Pai, ó Deus. No dia dos pais, nós temos esse Pai eterno. É o Pai de misericórdia, de amor, de imensa bondade, ó Pai. Obrigado porque nessa revelação, nessa parábola que o Senhor contou, Pai, muitos pródigos, ó Deus, nesta noite vão cair em si e vão voltar para Ti, ó Pai, porque estão distantes, ó Pai. E aí fora, Deus, o mundo, ele é mau. O mundo, diz a Tua palavra, jaz no maligno. E aquele que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Então, Pai, se algum servo teu, algum pródigo, está ouvindo esta mensagem, ou aqui no templo, ou através das redes sociais, que seja uma noite de resgate, ó Pai. Que ele saia dessa situação, ó Pai, e volte com pressa, porque vai encontrar um Pai com perdão, com alegria, um Pai cheio de amor e um Pai de eterna misericórdia. Senhor, revela a tua vontade para nossas vidas, Deus. Usa, meu Pai, como instrumento em tuas mãos, ó Pai. Porque, ó Deus, assim eu me sinto tão pequeno, mas sou um vaso em tuas mãos, ó Pai. E o Senhor usa da forma que o Senhor quiser, ó Pai. E seja para a honra e a glória do teu santo nome, ó Pai. Fala com a tua igreja, fala conosco, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Eu já ouvi história de pessoas evangélicas, crentes dentro da igreja, experiência na vida de alguns filhos que saíram de casa. Teve uma certa vez, um irmão me contou, ele era um diácono, não é diácono ainda. Uma vez o pai foi dar uma pisa nele, ele disse que não aceitava isso não. O pai dá nele, não dá em mim não. Aí correu o pai atrás dele, ele já era um pré-adolescente, bem forte.
Ele deu uma carreira, passou por debaixo da mesa, o pai ainda com cipó, ainda deu uma lapada nele, ele correu e disse: até hoje, pastor, mas nunca eu vou ter em casa. E eles já tinha mais de 60 anos, casado, avô, e nunca mais vi meu pai, porque meu pai me bateu. Meu pai me batia, e eu não aceitava isso. Eu não quis questionar o mérito, nem entrei na profundidade, mas às vezes a disciplina, a princípio, não parece ser boa. Lá em Hebreus está falando sobre isso. Qual é o pai que não disciplina o filho quem ama? Eu estou falando de disciplina, mas não é o castigo a ponto de matar o filho, não é isso não, mas a disciplina é bíblica. E até hoje tem pessoas que andam indisciplinadas por aí, porque não querem aceitar a correção. Se você aceita a correção, o autor de Hebreus diz assim: você é chamado de filho. Se não, é bastardo, não é filho. E qual é o pai que não castiga o filho que ama? Tudo isso é uma revelação da palavra de Deus, que mostra o seu amor. E aqui, irmãos, teve um castigo, mas não foi uma pisa que o pai deu, não. Aqui não. Às vezes a vida mostra, você sabe disso ou não? A própria por meio dele, tudo se refaz. Não quer nada com o evangelho, então viveu o tempo todo nos cemitérios, viveu o tempo todo se cortando, viveu o tempo todo nessa vida. Nós temos que sair, a gente tem que achar uma razão. E tem até piadas sobre isso, que muitas vezes as pessoas que chegam lá num dia de ir para céu e inferno. Como é que é o inferno? O inferno é mó auê e tal, não sei o quê. Então eu vou para lá, porque eu gosto de lugar agitado. Cuidado, porque isso é um engano muito grande. O filho pródigo aqui, me parece que esse jovem, quando a gente olha, ele tinha tudo que o pai pode oferecer. Tudo, todo o conforto, todo o abrigo, todo o acolhimento. Estava tudo bem, mas ele, um belo dia, o texto diz que os mais moços, nem foi o mais velho, foi o mais moço, ele pediu a parte da herança, da fazenda que ele pertence e queria ter experiência no mundo. Eu pensei, meus irmãos, na atitude desse filho mais jovem, rebelde, e ali saiu da casa do pai. Me parece que a princípio estava tudo dando certo, que ele tinha o quê? Dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, encontrou muitos amigos. Você sabe que no mundo quem tem dinheiro, realmente é cercado de quê? De pessoas. Todo mundo aí é campeão, chegou o campeão, olha, aí não, aí é bênção tal, porque às vezes tem algo a oferecer. O mundo tem sua visão, seus interesses. E aqui o texto diz que aquele jovem, ele saiu da casa, juntou tudo que tinha e foi para um lugar distante, bem distante da casa do pai. Uma música que a gente cantava muito aqui com o grupo: na casa do meu pai, a unção, a poder, a alegria. E lá fora, sabe o que é que tem muito? Fantasia. Fantasia. Tem uma música bem antiga, no meu tempo de juventude, é antiga mesmo, um tempo. Eu pensei em me isolar, lembra dessa música? É Mundo Colorido, Mundo Colorido, cantamos muito essa mensagem musical. A juventude parece que só tinha ensino para cantar. Eu pensei em me isolar. E o mundo aí, aquele jovem, procurando fantasias, alegria, mas a verdadeira paz estava ali, e ele não sabia. Ele era feliz e não sabia. E diz aqui, irmãos, esse texto, que esse jovem, ele entrou numa vida pecaminosa, uma vida de rebeldia distante, sem nenhuma comunicação ou comunhão com o seu pai. Os irmãos sabem, o significado da palavra pródigo: esbanjador, aquele que dissipa, e foi acabando. Dinheiro acaba, você sabia disso ou não? Dinheiro acaba, pode ter até de um montão e quebra, e vai tirando e não coloca. Ele não queria trabalhar, ele fosse um pródigo que trabalha, mas não queria. E de onde se tira e não se coloca, vai fazendo o quê? Acabando. Ele não soube administrar. Ele era alguém que era administrado pelo pai. O pai dava tudo para ele. E ele saiu da presença do pai, encontrou muitos amigos que estavam usufruindo do dinheiro do pai daquele homem. E diz o texto que logo vem a palavra de Deus. A gente precisa ouvir o que Cristo ensinou. Ele ensinando, ele disse: olha, houve um momento, aquele jovem, quando gastou tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou
a padecer necessidade de coisa que ele nunca tinha passado, fome. E ele passou a ter fome. E eu acredito que ele procurou aqueles amigos, porque eram muitos, que ele pagava, que ele tomava a frente, mas os amigos também sumiram. Você sabia que tem amigos que não são amigos? Eles somem no momento que você talvez mais precise, e sumiram. E diz o texto que aquele jovem começou com fome, e ele querendo trabalhar, porque ele tinha uma experiência com o pai, que tudo que o pai conseguira foi através de muito trabalho, e ele foi procurar trabalho, mas havia uma fome muito grande, e chegou-se um daqueles homens ricos daquele lugar, daquela terra, e aquele homem não tinha emprego para ele também, não tinha trabalho para ele, emprego. E aquele homem era um fazendeiro. Eu acho que a fazenda dele também não andava bem, porque quebra todo mundo, até quem tem estava meio difícil, e ele não tinha mais empregado, parece que os empregados foram embora, e os porcos ficavam ali, a bolela. Ele dizia: se você quiser, você fica aqui com esses porcos, mas o seguinte, não tem salário não, tu te vira aí com o que os porcos estão comendo. Muito humilhante, né? E ele começou a passar situações difíceis. Sabe isso que é tudo significar? Para mim é uma grande metáfora, essa parábola. É significar que a vida do homem sem Deus não presta. A vida do homem, quando ele sai da presença do Senhor, é um lixo. A vida do homem, quando deixa a casa de Deus, a presença de Deus, tudo dá errado, embora pareça até dando certo. Parece, a princípio parecia, e ele depois viu que verdadeiramente ele não tinha amigo. E aqui, meus irmãos, eu fiquei pensando nesse tema. É um tema que está desde Gênesis até Apocalipse, situações, e Deus sempre abrindo a porta para que o homem volte-se para Ele. E aquele jovem, ele quando não tinha mais alternativa, eu creio que ainda ele comeu, não sei se ele pegou uma infecção, uma doença, um texto não entra em detalhes, mas comendo daquele jeito, com aqueles porcos, é possível que ele vomitou muito. Nunca esqueço de uma parábola, nessa parábola, ele fez uma peça na congregação ainda, eu acho que foi em 98, por aí, 94 dentro da Naí, e Mosé era o fazendeiro, deram um chapéu a Moza, viu? Uma tabica, nunca mais eu esqueci dessa peça, foi diferente. Moza, tu sabe da parábola, você já lê, leia de novo, que você vai ser o fazendeiro, e o filho pródigo, mas alivia aí, porque, né? Aí fui lá e chegou o momento de eu pedir um emprego. Aí Mozart olhou para mim: que é que você estava indo aqui, rato? Eu disse: mas rapaz, tem da Bíblia isso não, pegou pesado. Seu rato. Eu disse: que é isso, reverendo? Sai daqui, seu comodongo. Me esculhambou, disse muita coisa. Apareça, seu verme. O que ele pôde dizer, ele disse para humilhar. Eu disse: tá bom, reverendo. Ele só riu muito, né? Mas ele ficou duro, aquela tabica, e maltratou. Mas eu acho que aquele homem também não tratou bem aquele jovem. É que tem uns pormenores, a gente pode imaginar. Será que trata bem colocando comer com os porcos? Não. Quem sabe que ele disse assim: olha, eu estou nessa situação, mas eu sou filho de um fazendeiro. Ele fala: também eu sou filho do presidente. Não acredita não, irmão. Uma pessoa que tem uma vida totalmente no pecado, eu já foi. Por que está nessa situação? Eu deixei a casa do meu pai. Na certa, o pai viu que você não presta e te expulsou de casa. E ninguém sabia da história, ele sabia. Ficou aperreado. Eu fico imaginando e contando da forma que eu vejo, percebo a dificuldade daquele jovem quando deixou a casa do pai. E agora vem, durante aquelas noites, eu não sei quanto tempo passou ali, naquela pocilga, naquele momento degradante na vida dele, ele começou a pensar na besteira que fez. Ele começou a refletir: o que foi que eu fiz da minha vida? Tantas oportunidades que eu tive na minha vida, tantas oportunidades que meu pai me deu, minha mãe pagou para mim algum colégio, faculdade, me ajudou tanto, e eu desprezei tudo. Você sabe que tem filhos hoje, mas o culpado é mamãe. Não diga isso, não é sua mãe e seu pai. Às vezes eu percebo que o pai, às vezes mesmo numa condição humilde, ainda diz: vai estudar. Ou não é verdade? Vai estudar. De vez em quando eu escuto história, alguém que lá na roça, lá no canavial, passou em medicina. Eu disse: oxe, como foi isso? Estudou muito. Eu achei o livro no lixo. História fantástica, a gente escuta, né? Vai até para fantástico. E às vezes
Eu sei que isso não acontece, mas geralmente, minha situação hoje ocupada é meu pai. Meu pai, não diga isso não. Hoje é dia do pai, alivia aí, é sua. Mas esse jovem aqui, ele pensou no pai, mas em momento algum a gente vê na parábola ele falando mal do pai. Não. Ele sabia quem era o pai, o caráter, a integridade, o amor daquele pai, senão ele não voltava. Lembra do diácono no começo da mensagem, quando levou a primeira cipuada, correu, ele me contou a fuga dele já faz 60 anos. Teve outras irmãs aqui que eu prefiro não dizer a história, é engraçado, né, porque a família queria que limpasse muito mato, cortasse cana, vou ali, foi embora até hoje, né, e Deus teve misericórdia. Por que será, não sei se você já fez essa pergunta, que esse filho voltou? Por que ele voltou? E ele voltou, o que ele esperava encontrar? Que ele preparou logo um discurso, confessando a sua maldade, confessando que era um filho mau, ingrato, que pecou contra o céu e contra o Pai. Eu pequei contra Deus. Ele falou, no céu, eu pequei contra o céu e perante ti. Quantos filhos hoje o pai ensinou toda a verdade do evangelho, levou para a escola dominical, ensinou a Bíblia, mas está no mundo. A culpa não é do pai, a culpa é da decisão que ele tomou. E por que ele voltou, pastor? Certa vez um doutor em teologia, lá no seminário da Visão Reformada, ele fez, só voltou porque era filho. O filho volta. Digam amém, irmãos. O filho volta. Ele diz na visão dele, né, calvinista, se fosse filho não voltava não, ia para discipular mais. E voltou porque era filho. Eu já encontrei muitas pessoas que dão testemunho que estavam ali na cachaça, estavam na prostituição, fazendo tudo coisa errada, e sabia que estava errado. Eu estou aqui, estou errado. Um dia Deus vai me libertar, eu vou voltar para a igreja e quero fazer a obra, quero ser um evangelista, quero pregar a palavra, e onde eu estou errado. E aquele filho pródigo sabia que estava errado. Não vem botar a culpa em pastor, em pai, irmão, mais velho, irmão. Não, a culpa é sua. Foi você que quis ir ali. Tem muita gente inocente. Disseram que é um pensamento que diz que de pessoas de boa vontade e inocentes os infernos está cheio. O irmão que olhou para mim com a cara feia. Ai, meu irmão, cara feia. Porque tu não disse a cara de Satanás ainda. Tu vai achar aquele irmão lindo quando tu vê um dia a cara do diabo. A irmã invocada é o diabo. Realmente aquela irmã era bonita. Quando ele vê o cão, sabe disso ou não? Aí você vai ver o que é feio. Embora ele se apresenta bonito, mas ali é aquela história de campanha, né? Você ouviram essa história, né? Até é engraçado que diz que o camarada chegou lá em cima e fez, olha, você chegou aqui, o cara, vou logo para o céu. Não, aqui não é assim não. Você tem 2 dias para escolher. Um dia você vai passar no céu, ali pelo menos no terraço na área, vão lhe apresentar como é que o céu é, como é que tal e tal. E você não vai ainda para lá, porque você vai ver também como é o inferno. Depois você escolhe. Aí ele fez, está certo. Foi logo para o céu, né? Coisa linda. Era gente com harpa cantando, anjo voando para cima e para baixo. Ele fez, que está muito lindo aqui, né? Uma borboleta diferente. Ele viu aquela coisa linda, aquela paz e cantando, as irmãs, uma voz bonita. Ele fez, que coisa linda. O céu é muito lindo. Ele passou o dia lá, ficou de boa. Será que aquele Abraão, Isaac, Jacó, ficou ali olhando e tal. Tá bom, acabou o dia. Agora foi para lá e disse assim, agora você vai ver o inferno, depois você escolhe. Eu falei, tá bom. Aí chegou o dia dele passar o dia no inferno. Oxe, chegou lá, quando abriu o elevador, chegou lá, ele disse, abriu aquela pessoa super elegante. Fez, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Aqui tem muita coisa que você vai gostar. Ele viu logo a turma dele lá, tudo, e vai rolar festa, aquele negócio todo, né? E bebida e tal, e as coisas, e aquelas mulheres, opa, olha ali, ó. Aí tal, e ficou alegre, acabou-se o dia. Voltou, e agora ele vai lá para o anjo lá, o pessoal disse que era Pedro, não tem nada a ver história, é só uma ilustração. Aí, você passou um dia no inferno, viu como é que é, passou um dia no céu. Ele fez, o que é que você escolhe? Eu falei, vou dar uma coisa a você, eu nunca pensei que ia dizer isso.
Eu jamais pensei que um dia eu ia dizer o que eu vou dizer agora. O que é que você vai dizer? Eu quero o inferno. Eu falei, que inferno? Eu falei, oxi, é diferente. Agora eu vou dizer, não tenho nada para falar no céu, viu? Ó, muito bom. Mas o inferno está mais com a minha cara. E ali eu notei que o pessoal tal. Aí o cara, então tá beleza. Então tá bom. Aí diz que ele chegou, né? Olha, depois que dessa escolha, não tem mais volta. Ele falou, não, tô certo, valeu aí. Manda a lembrança lá para Pedro, pessoal, ó, beleza, gostei muito. Mas meu lugar é lá. Aí o cara, tá bom. Inclusive encontrei os amigos lá. Então tá bom. Aí foi lá pro inferno, chegou no inferno, ele parou no andar, é esse andar aqui mesmo. Quando abriu, o negócio tava pegando fogo lá. Aí ele fez, não, tem alguma coisa errada. Venha pra cá, rapaz. Deu logo uma cipoada nele, levou aqui no ouvido, não tem esse negócio. Entra logo, já entrou. Foi. Aí ele fez, tem alguma coisa errada. Não foi isso que eu vi. Ele falou, você deve ter vindo num tempo da gente de campanha. De miséria. A gente está fazendo campanha. É forte, é pesado isso. Na campanha o pessoal inventa tudo. Aí depois vai para lá, para depois ver como é que é. Sangue de Cristo tem poder. Irmãos, o jovem disse que as amizades do mundo eram melhor do que a casa do pai. Estão me entendendo ou não? É assim, mas não é. Tem muita gente hoje que está voltando para o Evangelho, graças a Deus, e volta enquanto é tempo, porque a palavra de Deus diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E aqui, meus irmãos, eu pensei em algo, eu queria apresentar para os irmãos 5 pontos do verdadeiro arrependimento. E aquele jovem me parece que demonstrou isso. Os irmãos lembram de 2 Crônicas 7,14? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei o quê? A sua terra. Não é de todo jeito não, tem tanta gente enganada. O arrependimento tem que ser com sinceridade do coração, e Deus conhece. Então aqui, os frutos do verdadeiro arrependimento se mostram da seguinte forma: em primeiro lugar, na tristeza e na humilhação pelos pecados. Se humilhe, em vez de chorar, em vez de se alegrar, de sorrir, fique chorando, lamente a miséria que você está, é a família destruída, é o vício, é tudo se acabando, e você dizendo que está bem, não está bem. Em primeiro lugar, o verdadeiro arrependimento vem com tristeza e humilhação. Lembra daquele publicano? Ele foi orar e fez: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Um pecador. Ele ficou triste. Ele não ficou se exaltando. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Então aqui em primeiro lugar, o verdadeiro fruto, os frutos do verdadeiro arrependimento começam em primeiro lugar: humilhação, tristeza, choro, arrependimento. Mas eu encontrei algo também nessa pesquisa, que outra forma que aponta uma pessoa verdadeiramente arrependida. Ele tem a capacidade, porque é dada pelo Espírito Santo, de renunciar aos interesses pessoais e agora viver para Deus. Há muitas pessoas que um dia dizem: eu aceitei a Cristo, mas continuam agindo da mesma forma. Não houve renúncia, não é nova criatura, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, mas diz que está com Cristo, mas está ali naquele lugar que não agrada a Deus, como aquele pródigo. Até quando caiu na miséria, ele se entristeceu, e ele não apenas pensou, não ficou no mundo das ideias. Tem pessoas que estão erradas, eu estou errado, eu vou voltar, mas quando? Um dia eu vou voltar, mas não volta. Então, em primeiro lugar, eu percebi aqui, na tristeza, na humilhação, contrição pelos pecados. A tristeza, eu sou um pecador. Aquela música a gente canta até triste, né? O 46, eu perdido, pecador. Você está perdido. Nunca vi ninguém perdido, feliz. Está perdido, está triste. Então, tem que lamentar.
mas também tem que ter a capacidade de renunciar os pecados pessoais. Jó chegou a dizer, apesar de ser um homem íntegro, eu te conhecia só de ouvir falar, e agora eu te vejo, me perdoa porque eu falei coisas que não entendia, eu falei muita besteira, agora eu reconheço quem é o Senhor. Tem muita gente dentro da igreja falando besteira, e precisa nascer de novo, e precisa de uma nova vida, porque a vida que está, muitas vezes não está agradando ao Senhor. Em primeiro lugar, o verdadeiro arrependimento demonstra tristeza, humilhação, também a capacidade de renunciar, mas em terceiro lugar, num reconhecimento sincero do pecado. Sinceramente, esse jovem pródigo, ele foi sincero, ele não só ficou no mundo das ideias, caindo em si, quando trabalhando meu pai, tem abundância de pão, eu estou aqui na miséria, eu estou perecendo de fome, eu me levantar-me-ei, mas não tinha levantado ainda, eu estava pensando, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 20, a parte A. Versículo 20, vamos ver a parte A. Vamos lá, varão. Versículo 20 de Lucas. Lucas, capítulo número 15, versículo 20. Ok? Veja aí, a parte A. E levantando-se, foi para seu pai. Mais uma vez, a igreja pode repetir? E levantando-se, mais uma vez, e levantando-se, a gente vive prometendo, um dia eu vou, mas não vai, está na hora de eu voltar, mas não volta, eu vou deixar esse pecado, mas continua com ele, eu vou deixar essa minha forma de agir, e continua agindo, promete, diz que vai melhorar, agora vai ser diferente, mas continua do mesmo jeito. E aquele filho, ele realmente se arrependeu e ele foi, num reconhecimento sincero do seu pecado. O apóstolo Pedro fala sobre isso no capítulo 3, versículo 17 a 19, 26, 20. São vários textos que falam que Deus se agrada na sinceridade do pecado. Quando Davi, no Salmo 51, ele pecou, ele disse assim, eu conheço o meu pecado, está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos. Ele se arrependeu de verdade. E ali Deus ofereceu perdão. Mas, irmãos, também temos outro item. Olha, não apenas no reconhecimento sincero do pecado, no deixar os caminhos pecaminosos. Veja aí Isaías 55, meu filho. Veja aí Isaías 55. Tem que deixar, irmãos. Bartimeu deixou a capa, tem que deixar aquela vida. Quer continuar com as mesmas amizades, quer continuar com a mesma turma, com as mesmas palavras, com as mesmas atitudes. Tem que ter mudança. Olha o que é que tem. O versículo... Ok, é uma chamada à salvação, mas vamos ver do versículo 5 em diante, o verso 5, a igreja pode ler comigo? Verso 5, eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Versículo 6, bem forte, vamos lá? Buscai ao Senhor, invocai-o. Agora o verso 7 é forte. Veja o verso 7. Deixe o ímpio o seu caminho. Até aí. Deixe o ímpio o seu caminho. Tem que abandonar aquele caminho que não agrada o Senhor. Se o filho pródigo só ficasse pensando, meu pai é rico, meu pai tem, e não saísse do canto, ele ia morrer ali. Entende que ele se levantou? Você está entendendo a palavra de Deus para você? Você tem que tomar uma atitude. Tem que se levantar. E aqui ele se levantou, deixar os caminhos pecaminosos. Olha, irmãos, eu poderia dar tanto exemplo aqui. Eu pensei em Zaqueu. Quando Zaqueu, Jesus foi para casa de Zaqueu. Zaqueu deixou a vida errada dele ou não? Ele disse, eu resolvo, está lá no verso 8 de Lucas 19. Eu resolvo dar metade dos meus bens, estou tomando uma decisão. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus diz, agora sim, hoje houve salvação. Não adianta só dizer, não, tem que ter atitude. Tem pessoas que dizem que está com Deus, mas é no jogo do bicho, amanhã vai dar jacaré. Para com isso, irmão. Jogando no bicho, aí a telecena acumulada, eu vou também. É tudo envolvido na mesma coisa do mundo. Escutando ainda horóscopo, escutando besteira e tanta coisa. Vendo coisas que não é para o cristão, a sua vida é diferente. Mas é crente, está entendendo? Tem que deixar aquelas coisas erradas. E tem tantas coisas que eu poderia citar aqui. Queridos irmãos, já estamos querendo concluir.
não deixar os caminhos pecaminosos, mas em quinto lugar, também deve romper com todo o pecado que você já conhece e que está envolvido. Tem que romper com o pecado, tem que quebrar essas cordas. Alguém já disse, pastor, é o pecado de estimação. Tem que deixar isso, irmão. Tem que deixar isso que não está agradando ao Senhor. E tem muita gente que infelizmente está tão perto do reino, mas sem salvação. Aquele filho mais velho era feliz. Vocês acham que ele era feliz? Mas estava junto do pai, saiu de casa, mas era feliz. Tem tanta gente dentro de casa infeliz. Talvez a volta do filho pródigo, do irmão mais novo, ele não gostou muito. Mas o irmão novo voltou diferente. Começa a te alegrar. Tu não sabe o que é o mundo, não. Eu fui lá no mundo e sei. Abraça mais o teu pai. E aquele menino nunca mais deixou de abraçar seu pai. Tem pessoas que vai lá fora, experimenta a nojeira, vê a bagunça, Deus por misericórdia tira dali. Sabe o que é que ele quer? Voltar para lá de novo. Não volte não. Jesus já te tirou dali, daquele inferno, e Ele quer te dar uma vida nova. Rompimento com o pecado. Sabe qual é o resultado? É o fruto digno de arrependimento. Está lá em Lucas. A Bíblia diz que Deus quer que a gente produza frutos dignos de arrependimento. Não apenas dizer. O filho pródigo, ele tomou essa atitude, ele foi, teve festa. Eu não quero nem falar do amor do pai. O amor do pai é tão grande, é tão misericordioso. Eu estou falando na atitude do filho. É muito bom a gente falar do pai que é amor, a gente já sabe. Mas o filho que vivia na mentira, no erro, teve que deixar tudo isso. Mas Deus é amor, mas a gente tem que deixar tudo que não presta. Não é de todo jeito, irmão. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém, irmãos. Deus quer que abandone o pecado. Vê aí, varão, Provérbios 28, 13. Eu queria, já é conhecido, mas veja o que, é que a palavra de Deus diz para cada um de nós. Provérbios 28, 13. 28, 13. Veja o que é que diz a palavra. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará o quê? O filho pródigo alcançou misericórdia, teve festa com o pai, porque ele deixou. Se continuar com o mesmo erro, com a mesma mentira, não vai encontrar misericórdia. A mensagem é essa, não é tão conhecida, e ali a gente poderia citar tantos e tantos outros textos, mas eu acho que a palavra foi suficiente. Queria que vocês orassem agora um pouco, pedisse por alguém, quem sabe, de alguma forma, deixou a casa do pai. Eu faço uma pergunta a você, aí fora está melhor? Está nada, é engano. Tem um hino do grupo Logos, ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. E Deus fica triste com essa atitude dos pródigos. E eu quero, na simplicidade do Evangelho, eu sempre digo que a palavra que você ouviu nesta noite é suficiente para salvar o mundo inteiro que ouviu essa mensagem. Mas muitos ainda querem continuar com os porcos, querem continuar no pecado. Você está compreendendo? Está na hora de voltar. Mas não é voltar só por voltar, é ter atitudes de tristeza. Senhor, realmente eu preciso voltar. Eu queria humildemente fazer um convite a você. Esse é um convite, não é nada por obrigação, é um convite só. Eu não vou chamar você para ser crente. Eu estava pregando lá no Desafio Jovem. Preguei lá no Desafio Jovem ontem, lá em Paulista. E antes depois que eu estava pregando e tal, eu vi o diácono Charles trazer uma palavra. Ele disse: quantos de vocês já passaram pelo cotel? Parece que a maioria levantaram as mãos. Não foi isso, Charles? Vocês querem voltar para lá? Não. Aqui vocês ficam se quiser. O irmão Edson disse: aqui não tem segurança, o muro é baixo, é seco, o portão é aberto. Se quiser ir embora, vá. Lá no cotel não, lá no cotel é prisão. Lá você tem que ficar e tem que cumprir a pena. Aqui não. Aqui vocês estão querendo ser restaurados. Você aprendeu que tem que querer o homem? Eu fiquei pensando naquela palavra. Está tudo aberto. Se você quiser ir embora, vá. Sabe quantos queriam ir embora? Nenhum. Nós queremos melhorar. Teve um quando terminou, eu ia embora. Já vai, pastor, estou indo, queria falar com o senhor. Coloque a mão na minha cabeça e ore por mim. Eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. Eu chamei o diácono Charles. Pega o nome dele, Charles. A gente vai orar por você,
parece que era Douglas. Douglas foi outro, Alan. E eu disse, meu Deus, uma vida que se entrega a Cristo. Agora, deixa eu te dizer, filho de crente, parente de crente, longe do céu, mas Deus perdoou. Você está compreendendo a mensagem, irmão? O mau caminho foi que escolheu. O filho pródigo escolheu o caminho mau. Não era porque o pai era ruim, não. Foi ele que estava com o coração pesado e tomou a decisão errada. Por isso que eu queria que toda a igreja fizesse por misericórdia uma oração agora. Jesus, tiver um pródigo aqui, ou uma pródiga, traz de volta hoje, porque é o melhor caminho. Achei a mensagem tão clara. Estou chamando você para crente não, porque crente você já é e faz tempo. Você precisa voltar para o Senhor Jesus e voltar com amor, voluntariamente, e trabalhar. Precisa vir aqui à frente, mas onde você estiver, sou eu, pastor. A partir de hoje, pastor, eu quero ter uma vida de mais intimidade com meu Deus. Quem é a primeira pessoa? Deus te abençoe, varão. Que coisa linda, meu irmão. Coisa linda, para a glória de Deus, um jovem ali. Quem é a segunda pessoa? Pastor, quase que eu não vinha hoje, eu vim. E Deus falou comigo. A mensagem na simplicidade dela, mas falou. Eu nasci no evangelho, pastor, mas eu estou fazendo tanta coisa errada. Mas vou deixar tudinho e hoje eu quero correr para o braço do Pai. Tem a segunda vida, corajosamente, faça o sinal. Eu quero dizer, o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Quem é você? A igreja pode estar de pé, toda a igreja? Esse jovem, eu vi ele várias vezes aqui na igreja e hoje ele tomou essa decisão para a glória de Deus. A igreja continua. Eu vou ministrar, orar pela vida desse jovem, mas quero saber quem é você, que entendeu tudo, do começo ao fim, mas o coração ainda está endurecido. Sai dessa roda dos escarnecedores, sai daí. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Sai desse meio, sai desse estreito. Tem nada para te dar. Chega para junto de Jesus. A segunda vida, faz um sinal. Sou eu, pastor. Eu entendi tudo e quero sair daqui, minha mão erguida para o Senhor. Uma vida liberta. Eu aceito esse desafio. Eu quero voltar. Quem é você? A segunda vida, talvez teve toda a instrução como aquele filho pródigo, mas deixou e quer voltar nesta noite. Há mais alguém? Se não há, que Deus lhe dê outra oportunidade. Obrigado, meu Deus, porque é uma noite de salvação, uma noite de explanação da palavra, noite de celebração de ceia, noite do teu amor, noite que o coral canta e o teu nome é glorificado. Uma noite tão feliz, ó Pai. A tua palavra anunciada ao mundo inteiro, ó Pai. Vão para o mundo inteiro e anuncie o evangelho a toda criatura. Obrigado pela vida desse jovem, ó Pai, que entregou-se a Ti, ó Pai, e que agora verdadeiramente andar nos Teus caminhos. Obrigado, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta noite. O Teu nome foi glorificado, ó Pai. Tira de nossas vidas o que não está Te agradando, ó Pai, e coloca no nosso coração o desejo de ganhar almas, de fazer discípulos e de andar em obediência. No nome de Jesus, escreve o nome desse jovem no livro da vida, Pai, e que nunca, jamais, em tempo algum, ele saia da Tua presença. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre nós, do novo convertido, e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém, irmãos?